Olá, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre tecidos, relembrando que tecido nada mais é do que um conjunto de células que elas desempenham uma função em comum. Então, para formar um tecido, a gente tem várias células que elas estão trabalhando em conjunto para realizar uma determinada função. E que esses tecidos eles vão formar órgãos que também vão desempenhar uma função específica, ok? Então, o primeiro tecido no qual nós vamos falar é o tecido epitelial, ok? Então, esse tecido epitelial, ele vai revestir a superfície externa do corpo e as cavidades corporais dos animais. Então, vão ser revestidos por esse tecido. Então, a pele, ela é formada por tecido epitelial, as mucosas, a parte interna de órgãos é revestido por tecido epitelial. Esse tecido, ele vai ter várias funções no organismo. A primeira delas é proteção. A pele, ela vai proteger o nosso organismo contra desidratação, contra agentes químicos, poluição, poeira, água. Então, essa pele, ela vai proteger contra todos os agentes externos que podem causar algum problema para o nosso organismo. Então, a pele, ela funciona como uma barreira de proteção, ok? Absorção de substâncias úteis, por exemplo, o epitélio do intestino. Então, o sistema digestório ele vai fazer todo o processo de digestão, de separação, de quebra de nutrientes, e o epitélio intestinal é que vai fazer a absorção dessas substâncias. Então, ele é muito importante quando a pessoa tem algumas doenças que degradam esse epitélio. A pessoa pode ter problemas graves de saúde. Por exemplo, a doença, quem tem intolerância a glúten, o glúten é uma proteína que vai danificar esse epitélio intestinal, a pessoa vai ter dificuldade de absorção, então ela pode ter anemia, ela pode ter perda de peso, se for uma criança pode ter problema de crescimento, então ela vai ser uma pessoa desnutrida, vai faltar nutrientes porque esse epitélio ele não está íntegro para fazer a absorção, tá? Percepção de sensações da pele. Então, nesse epitélio, a gente vai ter receptores nervosos que vão ter a sensação de frio, de calor, de sensação de toque. Então, o que acontece? Vai ter a percepção e vai ajudar a gente a interagir com o ambiente. Então, essas percepções na pele, elas também estão localizadas, esses sensores estão localizados na pele, que, consequentemente, a gente tem parte de tecido epitelial. No tecido epitelial, as células, elas são juntas, elas são justapostas. Então, elas são extremamente juntas e unidas por um material que a gente chama de cimentante, com pouco espaço intercelular, justamente para evitar a entrada de substâncias na pele. A nossa pele, ela é muito impermeável. Não vai entrar qualquer substância livremente, porque isso poderia trazer sérios problemas para a nossa saúde. Então, essa característica de dar certa impermeabilidade para a célula, para o tecido, é importante, tá? Eles não são vascularizados, então o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos e eles não sangram quando feridos. Então, às vezes, você tem um arranhão que ele vai danificar o epitélio, mas não sangrou. Por quê? Porque só atingiu o tecido epitelial. Se tiver sangramento, atingiu outro tecido além do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele não é vascularizado, tá?
A nutrição das células, já que não tem vasos sanguíneos, se faz por difusão a partir de capilares existentes em outro tecido, tecido conjuntivo, que está ligado no tecido epitelial. Então, o que acontece? Como não tem vasos sanguíneos, uma célula vai passando para outra os nutrientes, o oxigênio, as coisas que esse tecido necessita para se manter íntegro, para se manter sobrevivendo, tá? O arranjo das células epiteliais, ele pode ser comparado ao ladrilho, tijolo, um bem encaixadinho no outro, tá? É como se fosse uma paredinha de tecido. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra alguns tipos de tecido epitelial. A gente não tem só um tipo de tecido, tá? Esse tecido epitelial, ele pode ter várias formas diferentes. Essas formas têm a ver com a localização do tecido e com a função, tá? Então, a gente tem aqui o epitélio simples, que ele é formado por uma única camada. Nesse caso aqui é o tecido epitelial simples escamoso. Esse aqui é o epitélio estratificado. O que significa estratificado? É que ele tem várias camadas. Nesse caso aqui é o estratificado escamoso. Aqui eu tenho o epitélio simples cúbico, cúbico porque ele tem um formato de cubo. E aqui estratificado, eu tenho várias camadas de epitélio cúbico. Aqui eu tenho o epitélio simples colunar, porque tem uma forma que parece uma coluna. O pseudoestratificado colunar. Parece que ele é formado por várias camadas, mas na verdade não, é um só, tá? E o transitorial, que eu tenho vários tipos de tecido epitelial aqui, ó. Eu tenho tecido que ele vai ser colunar, eu tenho tecido cúbico, tá? É mais de um tipo de tecido epitelial. E esse epitélio, ele pode ser classificado quanto ao número de células, tá? Então, por exemplo, quando os epitélios eles são formados por uma única camada de células, eles são chamados de epitélios simples ou uniestratificados, uma única camada. Do latim uno, uni, e stratum, camada. Já os epitélios que são formados por mais de uma camada, duas ou mais de células, são chamados de estratificados, que tem vários estratos, várias camadas. Existem ainda os epitélios, que apesar de formados por uma única camada, têm células de diferentes alturas, que dão a impressão de serem estratificados. Por isso, eles costumam ser chamados de pseudoestratificados. É esse aqui, ó. Essas células, elas têm várias alturas diferentes. Eu tenho células que são mais altas, eu tenho células que são mais baixas. Na verdade, formam uma única camada, mas essa diferença de altura entre as células dá a sensação que ele é estratificado. Então, esse nome pseudo significa falso estratificado, tá? Quanto à forma, esse epitélio ele pode ser classificado em pavimentoso, quando eles são achatados como ladrilhos. Ladrilhos lá, cerâmicas, tá? Cúbicos, quando ele tem a forma de cubo, que é uma figura tridimensional, com várias faces, né? Quadriláteros. Prismáticos, quando as células são alongadas em formato de coluna. E a gente vai ter também os epitélios de revestimento. Ele vai funcionar como uma membrana que vai isolar o organismo ou parte dele do meio externo. Então, tem a função de isolar, de proteger. Está relacionado ao revestimento e proteção de superfícies externas. A gente vai ter aí a pele, internas, como, por exemplo, o estômago, o esôfago, o intestino. Então, todo o nosso aparelho digestório, ele vai ser revestido por epitélio de revestimento, tá? Esse epitélio de revestimento, ele vai proporcionar proteção e também ele vai atuar na absorção de
substâncias, na secreção de diversos produtos, como, por exemplo, enzimas digestivas, muco. Por exemplo, a parede do estômago. A parede do estômago ela é revestida por um muco que vai proteger o estômago da ação do ácido clorídrico. O ácido clorídrico é extremamente forte. E quando ele entra em contato direto com o tecido epitelial, pode acontecer irritações, essas irritações podem formar feridas e até mesmo úlceras. Então, para proteção desse estômago, vai acontecer a secreção de muco. Esse muco, ele vai entrar em contato direto com o suco gástrico, evitando que o epitélio seja exposto. Remoção de impurezas, por exemplo, algumas substâncias que estão presentes, né, no organismo, eles são eliminados através desse epitélio. Por exemplo, a gente vai ter as glândulas sebáceas que vão eliminar sebo. Podem conter diversos tipos de receptores sensoriais, de pressão, de calor, de dor, tá? Então, são sensores que eles estão presentes no epitélio. A pele, ela é importante porque ela vai ser uma superfície, um órgão de contato com o meio. Então, através da nossa pele, a gente tem contato com o ambiente. E essa pele, ela possibilitou que os vertebrados, eles conquistassem um ambiente terrestre, porque essa pele ela vai funcionar como um isolamento, ela vai impedir a perda de calor, ela vai impedir a perda de água, ela vai proteger contra a entrada de agentes estranhos no organismo. Então, a pele foi uma conquista extremamente útil. E ela também está relacionada com os órgãos do sentido. Todos esses órgãos do sentido, eles vão ser revestidos por tecido epitelial. O tato, a visão, o olfato, a gustação, a audição. Esses órgãos, eles vão ter sensores. Esses sensores, eles vão captar as informações do ambiente externo e através dessa captação de mudanças nesse ambiente, a gente consegue perceber o mundo, tá? A pele vai ser responsável pelas sensações táteis, apresenta diferentes tipos de sensores. Esses sensores eles vão informar as variações de temperatura, calor ou frio, é extremamente importante. Por exemplo, a gente tem sensores de calor que vai evitar que a gente sofra queimaduras. Então, quando você está próximo de um lugar quente, você sente o calor antes mesmo de tocar. De pressão, de choque, de pancadas. E ela ainda é um órgão de defesa contra diversos tipos de agentes infecciosos. Quando a pele ela está íntegra, ela não tem nenhum machucado, ela não tem nenhuma fissura, ela está totalmente íntegra, ela é uma barreira contra micro-organismos. Então, a gente tem no ambiente milhares de micro-organismos que são considerados patogênicos. E a pele é uma barreira importante contra a entrada desses micro-organismos no nosso corpo. Por exemplo, a gente está vendo aí a epidemia de Covid, né? O Covid, ele não consegue penetrar pela pele. Ele só vai conseguir penetrar no nosso organismo através das mucosas. Então, as mucosas, elas são mais permeáveis, elas são mais irrigadas e elas são portas de entrada. Então, a minha mão, se eu tocar em algum objeto que ele esteja contaminado com o vírus, através da minha mão, ele não vai conseguir penetrar no organismo. Ele só vai conseguir penetrar dentro do organismo através das mucosas. Então, se a pessoa coçar os olhos, se a pessoa colocar a mão na boca, se a pessoa colocar a mão no nariz. Então, as portas de entrada vão ser os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. Então, são portas de entrada.
Se a pele estiver totalmente íntegra, eu posso ter contato com o braço, com a perna, com a mão, com o vírus e não ficar infectada, porque a pele vai ser uma barreira eficiente contra esses agentes infecciosos. Então, considerando o corpo inteiro, a pele de uma pessoa pode chegar a pesar mais ou menos 5 quilos e ter uma área total de 18 metros quadrados. Então, é uma área bastante considerável. É o nosso maior órgão do corpo humano, então a pele ela é considerada um órgão. Ela tem diversos tipos de estruturas sensoriais que vão conferir à pele a função de relacionamento com o ambiente, ok? E a gente vai ter algumas estruturas que elas são consideradas anexos da pele. Elas vão ser derivadas da epiderme, são extremamente importantes na adaptação dos mamíferos, principalmente ao meio terrestre. Os pelos, eles vão auxiliar no isolamento térmico. Então, animais que sobrevivem em ambientes muito frios, eles vão ter uma camada grossa de pelos, porque esses pelos, eles vão funcionar como um cobertor. Eles vão impedir que o corpo, ele perca calor. Então, o calor que o organismo produz, ele vai ficar retido nessa camada de pelos. Vocês já perceberam que quando está fazendo muito frio, os pelos eles ficam eriçados, eles ficam em pé? É um mecanismo de defesa do nosso organismo. Para quê? Para evitar que o nosso corpo ele perca calor para o ambiente. Agora, animais com pelos espessos e que estão vivendo em ambientes muito quentes, eles vão sofrer mais, tá? Porque o pelo ele vai dificultar a perda de calor, a troca de calor com o ambiente. As glândulas sudoríparas também, elas vão desempenhar um papel importante, porque elas vão regular a temperatura do corpo. Então, o que que acontece? Quando a água, o suor, ele sai, essa água ela é um bom condutor de calor. Ela vai evaporar, levando o calor da pele junto. Então, a pele ela vai ficar mais fresca, porque o calor ele está saindo junto com a água evaporada. Então, é extremamente importante o suor. E as glândulas sebáceas, elas vão produzir o sebo, óleos produzidos pela pele, que eles vão lubrificar a pele e estruturas anexas. Então, esse óleo, ele vai ajudar a pele a se manter íntegra. Pessoas que têm problemas de pele, que não produzem óleo suficiente, a pele ela pode rachar. Essa pessoa fica com a pele escamosa, pode surgir feridas, e essa pele rachada, ferida, ela é porta de entrada para infecções, para micro-organismos. Então, as glândulas sebáceas, elas são extremamente importantes para manter a pele íntegra, para manter a pele saudável. Tá? Então, tanto os pelos quanto as glândulas sudoríparas e sebáceas, elas vão desempenhar funções importantes para a manutenção de uma pele saudável, ok? Aí aqui a gente tem uma figura que está representando a pele humana. A gente vai ter aqui as camadas, a epiderme, que ela é formada por tecido epitelial, a derme. Aí aqui, na epiderme, a gente vai ter o final das terminações nervosas. Então, aqui a gente tem os receptores, os nervos. Aqui a gente vai ter a estrutura do pelo. Esse pelo, como a gente falou antes, ele tem função de proteção, manutenção do calor. Aqui o poro, por onde vai sair o suor. Aqui a gente tem uma glândula sudorípara. As glândulas sebáceas, que ficam na base do pelo também, ó, que vão produzir o sebo, que vão auxiliar na manutenção da saúde da pele, vai deixar essa pele hidratada. Folículo piloso. E aqui, então, a gente tem os receptores, ó, os corpúsculos que vão atuar na percepção de dor, de calor, na percepção de pressão, tá?
os vasos sanguíneos. A camada basal é a camada viva do tecido epitelial. Ela vai produzir novas células epiteliais. Essa camada mais externa aqui é formada por células mortas que vão se descamando, tá? Esse epitélio que reveste internamente o intestino delgado é um bom exemplo de epitélio especializado em absorver nutrientes e permitir que eles passem da cavidade intestinal para o sangue. A alta capacidade de absorção do epitélio intestinal se deve ao fato das células possuírem na membrana a borda livre. Isso é, essa borda ela vai ser voltada para a cavidade intestinal, então ela vai ter muitas projeções alongadas que lembram os dedos de uma luva, chamadas de microvilosidades. Então aqui, ó, essas microvilosidades, elas vão aumentar a superfície de contato do epitélio do intestino. Então elas vão aumentar a área de contato, aumentando a capacidade de absorção. Então, vendo aqui que tem vários vasos sanguíneos aqui, esses vasos sanguíneos, eles são responsáveis pela absorção dos nutrientes, ok? E a renovação das células epiteliais, elas vão se dar por um processo chamado mitose, que uma célula se divide em duas, formando duas células filhas, que são geneticamente iguais e vão ter a mesma função. O epitélio, ele tem uma vida mais curta do que outros tipos de célula, então eles são renovados constantemente. A velocidade da renovação do epitélio, ela vai variar de acordo com o tipo. Por exemplo, as células do epitélio intestinal, elas vão se renovar mais rapidamente, elas vão se renovar num prazo de 2 a 5 dias e são substituídas por células novas. A gente tem algumas, como as células do pâncreas, do epitélio pancreático, que são renovadas a cada 50 dias, e a renovação da pele, ela acontece em média a cada 30 dias. O couro cabeludo, ele pode ter uma disfunção desse epitélio e pode acontecer uma descamação da epiderme, que acontece de 3 ou 4 dias, formando as caspas. Então, as caspas são células epiteliais mortas que vão se descamando. É uma condição que tem tratamento, que pode ser tratada com a ajuda de um dermatologista, tá? E é uma condição que ela é comum a muitas pessoas. A gente vai ter nesse epitélio as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, por exemplo. As glândulas exócrinas, elas apresentam uma porção secretora associada a dutos. Então, ela vai formar um duto que ela vai liberar para fora da cavidade, o seu produto. Aí a gente vai ter como exemplo de glândulas exócrinas as glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais, as glândulas mamárias, as glândulas sebáceas, as glândulas salivares. Então, elas vão ter um duto que vão liberar para o meio externo o produto dessas glândulas, tá? E a gente vai ter as glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas não possuem dutos secretores e elas os produtos dessas glândulas são os hormônios e elas vão ser lançadas diretamente na corrente sanguínea. Então, elas não têm um duto de secreção. A gente vai ter exemplo aí a hipófise, que ela vai ficar localizada aqui no cérebro, a glândula pineal, a glândula paratireoide, a tireoide, as adrenais, as glândulas sexuais, que são os testículos e os ovários. Então, são glândulas que vão liberar o produto para a corrente sanguínea. Endo vem de dentro, então vai ser dentro do organismo diretamente na corrente sanguínea. A gente vai ter também as glândulas mistas, que vão apresentar regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. A gente tem o caso do pâncreas, que é uma glândula considerada mista. Quando as enzimas ele secreta quando ele está secretando as enzimas digestivas, ele é uma glândula exócrina, que vai ser lançada no duodeno, que é lá na parte do intestino.
E quando ela atua na secreção do hormônio insulina e glucagon, que vai acontecer na corrente sanguínea, o pâncreas, então, ele vai atuar como uma glândula endócrina, tá? Esses hormônios, eles vão atuar na redução e no aumento dos níveis de glicose no sangue, no caso da insulina e do glucagon. Ok, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Até a próxima aula.